Vamos agora conversar com o Theo Cury, que está lá em Brasília. Vamos falar sobre a tragédia de Mariana. 9 anos depois, o ministro Luiz Roberto Barroso deve homologar na semana que vem o acordo para a indenização das vítimas dessa tragédia. O que já sabemos sobre esse acordo, Theo? Carol, olha, 9 anos depois e deve ter um desfecho pelo Supremo Tribunal Federal. Não estava no Supremo Tribunal Federal até semana passada. Então, na quinta-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que esse caso deve ser tratado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, por conta de uma série de fatores. Esse caso sobre a repactuação do ressarcimento dos prejuízos causados pela tragédia de Mariana tramitava no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que fica em Minas Gerais. Mas diante da possibilidade de conflito entre estados e da possibilidade de abertura e de apresentação de novas ações judiciais, aumentando a judicialização desse caso, aumentando a falta de consenso com relação a esse caso, ele foi transferido do TRF6 de Minas Gerais para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que essa medida era necessária para que houvesse uma diminuição da judicialização e que esse caso fosse, de uma vez por todas, também resolvido, porque, diante dos conflitos entre os entes federativos, a constitucionalidade seria questionada no Supremo. Então, para evitar isso, o próprio Supremo Tribunal Federal vai tomar essa decisão, validando o acordo de Mariana. Então, nos próximos dias, o ministro Luiz Roberto Barroso vai se debruçar em uma análise sobre esse acordo e deve validá-lo na semana que vem. Essa é a expectativa, validar o acordo de Mariana já na semana que vem. O governo, na semana passada, assinou um acordo com diversas entidades, também o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público lá em Minas Gerais, a Defensoria Pública, em medidas compensatórias e reparatórias de cerca de 170 bilhões de reais que serão parcelados ao longo dos próximos 20 anos em decorrência de Mariana. Então, expectativa de que no Supremo Tribunal Federal haja a validação, a homologação desse acordo na próxima semana. Essa é a expectativa. O ministro Luiz Roberto Barroso estava fora do país, retorna hoje da Índia e a prioridade dele nos próximos dias é analisar e validar esse acordo. Rapidamente, a partir da homologação desse acordo, aquele julgamento que acontece lá na Inglaterra, ele acaba perdendo o seu objeto? Podemos falar que a homologação desse acordo põe fim àquela ação movida no exterior? Carol, eu não tenho certeza absoluta com relação a isso, mas o que diz respeito ao Brasil e as indenizações aqui dentro do Brasil, porque há uma com relação às empresas no exterior. A gente precisa se certificar para falar isso com mais certeza. Eu posso voltar logo mais para falar isso com você. Mas esse acordo, ele coloca fim a uma expectativa muito grande de diversas famílias, de diversas pessoas que foram atingidas diretamente no que diz respeito ao Brasil, a essa reparação que era aguardada ao longo dos últimos 9 anos, lembrando que isso aconteceu em 2015. Mas o paralelo com Londres, eu volto logo mais para falar com você. Combinado. Theo Cury, lá de Brasília.